A paz do Senhor, estamos aqui hoje para a segunda parte do estudo sobre o Evangelho de Lucas. Lucas foi o escritor do Evangelho que leva o nome dele e também de Atos. Tanto em Lucas como em Atos, parece que Lucas dedica essa escrita a uma pessoa, que é Teófilo. Mas quem é Teófilo? Alguns historiadores acreditam que Teófilo seria um patrocinador da obra de Lucas, do ministério de Lucas, porque para escrever naquela época era difícil. E existem duas formas de escrita inspirada pelo Espírito Santo de Deus encontradas na Bíblia. Uma é aquela forma profética, onde Deus revelou, onde Deus falou, onde o próprio Espírito usou somente a mão do profeta, do escritor, para que aquele escrito chegasse até nós. E existe a outra forma, que é uma forma que requer uma certa pesquisa, e isso Lucas fez. Lucas era um homem culto, letrado, tanto quanto Paulo, só que a escrita de Paulo ainda consegue ser mais simples, mais fácil de entender que a própria escrita de Lucas. Ele escrevia de uma forma mais letrada, mais culta, mais avançada. Não era uma escrita simples como a de Pedro, por exemplo, que nós sabemos que era um pescador. Lucas era um médico, Lucas tinha estudo. E Lucas, então, ele vai ter um versículo que vai nos chamar muita atenção lá no começo do seu evangelho. Lucas 1:37. Porque para Deus tudo é possível. E como que Lucas vai nos demonstrar isso? Primeiro, detalhando dois nascimentos, duas gestações no início do seu evangelho. Uma era a gestação de Isabel, que era provavelmente estéril e também já avançada em anos, e estava grávida de João Batista, aquele profeta que aplanaria o caminho do Senhor, que precederia imediatamente o Senhor, que inclusive iria batizá-lo. E a outra era uma jovem chamada Maria, que havia recebido uma visita sobrenatural, a visita do anjo. E o que havia nela não era fruto humano, mas fruto do Espírito de Deus. E por isso que Lucas começa o evangelho já falando: Deus é Deus do impossível, não há nada impossível para Deus. E esses dois nascimentos são maravilhosos, principalmente o de Jesus, porque Maria era uma virgem, não conhecia varão. Maria era uma mulher onde o Espírito Santo havia visitado. E Lucas vai começar narrando, né? Quem era esse Teófilo? Era alguém que patrocinava Lucas. Alguém mais rico, que tinha mais dinheiro, que estava bancando Lucas naquele momento. Lucas, ele vai apresentar um evangelho dos excluídos, ou seja, vai ser um evangelho de inclusão. Nós já falamos na aula anterior que Lucas não era judeu. Então, Mateus, por exemplo, era judeu e ele fazia questão de apresentar aquele Jesus vindo para os judeus e aquele Jesus resultado de profecias, palavras e promessas feitas aos judeus no Antigo Testamento ou na Antiga Aliança. Lucas, ele já vai apresentar um Jesus que é próximo de pessoas que não são judias, que não são aquelas pessoas da promessa. Lucas é o único que vai falar de uma parábola, que é a parábola do bom samaritano, ou seja, ele era samaritano, ele não era judeu, mas ele fez a vontade de Deus. Ele praticou o ato de bondade maior do que um judeu. Lucas, então, ele vai nos apresentar um evangelho possível para aqueles que são gentios. Gentios são aqueles que não são os judeus. O evangelho ele foi considerado pelos judeus um escândalo. Por quê? Porque os judeus esperavam um rei em toda a majestade que um rei deveria ter. Um rei como Salomão, com todas as riquezas, com toda a sua presença, e não um rei tão humilde que nasceu numa manjedoura. O evangelho, então, para os judeus era escândalo. E para os gregos, lembrando que o evangelho foi escrito no grego, na língua grega, e para os gregos o evangelho era loucura.
loucura. Porque para os gregos a explicação estava na sua mitologia, nos seus próprios deuses, um deus para cada motivação, um deus para cada área, não é? Das divindades, da criação do universo. Então era loucura e era escândalo. Mas Lucas vai nos trazer um evangelho que é possível. Por quê? Porque existiu o bom samaritano. E Jesus estava falando que ele que estava certo. Então estava quebrando aquele paradigma. Jesus veio só para os judeus. João mais na frente vai nos dizer que ele veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. E por isso deu o poder a todos que o receberem serem feitos filhos de Deus. Qual a cronologia desses evangelhos que nós estamos vendo? Já vimos que Marcos foi escrito primeiro. E Mateus e Lucas, eles vão ser escritos por volta do ano 63. Não se sabe ao certo se Mateus foi escrito primeiro ou Lucas foi escrito primeiro. Eles foram escritos mais ou menos na mesma época. E nós vemos, então, passagens em Lucas que nós não vamos encontrar em Marcos nem em Mateus. Por quê? Lucas, ele tinha uma mensagem específica que era para os gentios, para os não-judeus, para que esses se sentissem inclusos na obra de salvação de Jesus Cristo. João vai escrever um evangelho bem posterior. Vai ser lá para o ano 90, para o ano 99. Ele vai escrever bem mais para frente. Então, primeiro nós vamos ter Marcos, primeiro, né, cronologicamente. Depois Mateus e Lucas, aproximadamente na mesma época. O que mais nós podemos dizer de Lucas? Lucas escreve 30% do Novo Testamento. Ele escreve o livro de Lucas, que nós estamos contando em palavras. E escreve também o livro de Atos. Tanto o livro de Lucas como o livro de Atos, que nós vamos ver mais para frente, são livros que têm essa mensagem da expansão do evangelho para aqueles que não nasceram judeus, para aqueles que não são, teoricamente, daquela linhagem judaica oficial. Porque Lucas nos remete a um Jesus que tem uma ascendência que vai até Adão. E Adão é o pai de todos os seres viventes. E Eva é chamada a mãe de todos os seres viventes. Lucas, ele vai nos mostrar muitas palavras que não estão nos outros evangelhos. E ele vai falar do pobre, ele vai falar do excluído, ele vai falar do gentio, ele vai falar da mulher prostituta, ele vai falar das injustiças, como ele fala na parábola do juiz iníquo, da injustiça que aquele juiz não queria ouvir aquela viúva naturalmente era alguém desamparada pela sociedade, porque o marido era o seu sustento e provavelmente ela não tinha filhos homens. Lucas, ele vai enfocar para essas pessoas o seu evangelho. E vai ser de uma riqueza muito grande, vai ser de uma esperança muito grande, esse evangelho de Lucas. Amém? Glória a Deus.